Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Essa videoaula é sobre a terceira geração romântica da poesia do Brasil, conhecida como geração condoreira, né? Então, nessa época, meados do século XIX, no Brasil existiu uma crise muito profunda no sistema monárquico. Isso devido às ideias e aos ideais, né, liberais da época. Então, o abolicionismo era uma luta constante dos jovens da época. Apesar de já algumas leis do abolicionismo já vigorarem no Brasil, a luta era justamente para que a escravidão fosse abolida no Brasil daquela época. Então, tudo isso entrava num contraste muito grande com a monarquia. Então, tudo isso também permeado pelas ideias de Vitor Hugo, né, com a obra Os Miseráveis, que era sobretudo uma obra ligada à luta de classes, né, à luta pela igualdade, justiça, liberdade. Então, tudo isso influenciou os jovens poetas do Brasil a adotarem essa luta e essa postura, né? Então, assim, a luta principal deles era uma luta por igualdade social, por justiça, né, dentro dos ideais da Revolução Francesa também. Por que essa geração era conhecida como geração condoreira? Porque eles tinham como símbolo o condor. O condor é uma ave que consegue chegar a grandes altitudes e enxergar tudo sob um ângulo de grandes altitudes. E isso simbolizava os ideais de liberdade que esses poetas tinham para todas as pessoas do Brasil, tá? O poeta, nessa época, assume a voz do povo, né? Então, é como eles clamassem e declamassem em suas poesias tudo aquilo que o povo esperava para o Brasil daquela época, dentro dos ideais, como eu falei para vocês, da Revolução Francesa, de justiça, igualdade e liberdade. A gente vai perceber na poesia dessa geração, uma ênfase muito grande na função apelativa da linguagem. Então, é uma linguagem forte, carregada de metáforas, carregada de efeitos sonoros, né? Então, a ideia era chamar mesmo a atenção e dar um tom de clamor às poesias, né? De clamor, um tom de guerra, um tom de combate. Tá ok? E assim, a ideia desses poetas era falar para os homens sobre os homens. Então, era muito comum esses poetas irem para as praças públicas e declamarem suas poesias combativas com a intenção justamente da igualdade social, tá ok? Tem como características também essas poesias revelar um tom mais retórico, ou seja, aquela retórica que eu já falei de pergunta e resposta. Então você afirma já respondendo. Então tem um tom de convencimento no sentido de que existia uma apelação para que eles fossem ouvidos e que aquilo que eles clamavam era necessário, real e verdadeiro para aquele momento histórico do país, tá? Uma mudança que vai ter muito grande em relação à primeira e à segunda geração, além desse tom social, né, além dessa demonstração daquilo que precisava ser mudado no Brasil, também o fato de como a mulher era retratada. A mulher deixa de ter aquele invólucro de santa, né, de ser colocada no altar. Ela aparece de uma forma mais real nessas poesias, né? Então, demonstra uma mulher bela, né? Mas também uma mulher sedutora e sensual. Então, a gente vai falar de um amor mais sensual aí, já bastante ligado ao próximo momento literário, que é o realismo, tá? Os principais autores dessa época seriam Castro Alves, né, com a obra importantíssima aí, O Navio Negreiro, Tobias Barreto e Souza Andrade. Tá ok? Então, para vocês buscarem referências aí sobre esses autores e as características dessa terceira geração. Então, por enquanto é isso. Espero que tenham gostado da aula. Beijinhos. Até a próxima.